Combinar saúde do solo e nutrição na mesma aplicação de fertilizante? Só com Performa Bio. O primeiro fertilizante mineral que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do solo. E performa muito mais na sua lavoura. Performa Bio é exclusivo da Mosaic Fertilizantes. Peça ao seu representante. De janeiro de 2023, agora, 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui do Notícias Agrícolas pelas nossas redes sociais, noticiasagricolas.com.br, Instagram, YouTube, Facebook, tudo ao vivo, tudo funcionando para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Não se esqueça, a partir desse momento, as nossas linhas de comunicação estão abertas e você é nosso convidado a participar conosco. Mande a sua cidade, mande onde você está falando, cidade, estado, mande as suas dúvidas sobre quais mercados você quer saber, que tipo de informação você precisa agora para tomar boas decisões. Esse é o nosso trabalho por aqui. Dona Salo, bom dia, hein? Feliz ano novo para você também. Tô vendo que já estou recebendo aqui bom dias e feliz ano novo, coisa boa. Olha só, pessoal, lembrando também que estamos ali com os canais abertos pelo Instagram, YouTube e pelo Facebook, e Letícia Guimarães monitorando tudo ali da redação do Notícias Agrícolas para nos conectar, eu e vocês, ok? Mais do que isso, a gente tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores, aqui conosco no Bom Dia Agronegócio. E juntos vamos, então, nesses primeiros minutos de quarta-feira, neste 4 de janeiro, para te trazer as principais informações, aquilo que é mais importante e relevante nesta manhã de hoje. Primeira coisa, vamos checar os preços. Agora, as bolsas todas em funcionamento normal. Ontem retomaram seus negócios Chicago e Nova York, Bolsa de Dalian no mercado futuro chinês também. Então, primeira coisa, rodada de preços. E a gente vai começar com a Bolsa de Chicago, onde a soja volta a subir 0,7% de ganho, 15 dólares e 3 centos por bushel. O milho cai 0,5% para 6 dólares e 67. O trigo tem 7 dólares e 65 centos por bushel, uma queda de 1,2%. Entre os derivados de soja, nós temos alta para o farelo de 1% para 469 dólares e 80 centos por tonelada curta, enquanto o óleo de soja cai 0,1% para 63 centos mais 11 por libra-peso. Já já a gente vai explicar a diferença aqui desses dois derivados, principalmente olhando para o óleo que acompanha o petróleo, que é um dos nossos destaques desta quarta-feira também. Na Bolsa de Nova York, açúcar em baixa, 0,1% de queda para 19 centos mais 68 por libra-peso. O algodão sobe, tem alta de 0,4% para 83 centos mais 48 por libra. O café tem alta de 0,3%, 1 dólar e 66 mais 75 por libra-peso. Outro destaque desta quarta-feira aqui no nosso Bom Dia Agro, com o levantamento da Virgínia Alves sobre os estoques certificados lá na ICE. A gente vai destacar essa informação hoje. E o petróleo em baixa forte, de 2,6% para 74 dólares e 90 centos por barril no WTI. No Brent, a baixa é de 2,62% para 79 dólares e 98 centos por barril. Gás natural sobe, tem alta de 1,5%, o ouro sobe 1%, a prata 1% de ganho também, já o cobre recua, tem 0,7% de queda e é um dos destaques aí negativos. Quando a gente olha para o índice dólar, ou o dólar index, ao contrário do que havia ontem, quando havia um movimento de aversão ao risco mais intenso, nós víamos uma alta de mais de 1% do dólar index e baixa nas commodities, quase todas ontem recuaram e forte, e uma baixa também nos índices acionários. Hoje a gente já percebe que os índices acionários voltam a subir, alguns deles, principalmente as ações europeias, enquanto o dólar index recua 0,4% para 103.877 pontos. Então, esse é a primeira fotografia do cenário geral, do macro cenário. Algumas commodities, índices acionários, dólar index. Já
em mais alguns minutos, começam as informações aqui do nosso mercado financeiro, né? Que começa a funcionar às 9 horas, horário de Brasília. A gente pode perceber que o dólar ainda é um dos destaques, uma vez que ontem fechamos aí com R$ 5,45 e alta de 1,7%. Bom, por que eu destaco isso? Vou já trazer a nossa primeira manchete, o nosso primeiro assunto aqui, que é ainda, né, essa continuidade das reações negativas do mercado financeiro ao novo governo, ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse no último domingo, dia 1º de janeiro. Mais do que isso, o mercado não está atento só ao que diz Lula, mas ao que diz Fernando Haddad, ao que diz Geraldo Alckmin, ao que diz o ministro Carlos Fávaro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário e assim por diante. Então a gente tem lembrando que Geraldo Alckmin acumula o cargo também de ministro da Indústria e Comércio Exterior, né? Indústria, Serviços e Comércio Exterior. Então a gente tem essa condição. Essas reações do mercado, elas continuam ruins. Um levantamento mostra que a Bolsa já se desvalorizou quase 10% e perde mais de 500 bilhões de reais desde a posse de Lula. O valor total da queda corresponde a quase 4 vezes a PEC fura-teto, aprovada pelo Congresso Nacional no final de 2022, montante equivalente à cotação de todas as empresas com capital aberto. Ouça, a Bolsa de Valores sofreu consecutivos reveses desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em cerimônia no último domingo, dia 1º. Desde o fim das eleições e principalmente após os últimos 2 dias de negociações e na esteira das decisões políticas que influenciam a economia, como a paralisação das privatizações, a B3 já perdeu 545 bilhões e 200 milhões de reais deste início de ano em valor de mercado. O montante corresponde a quase 4 vezes a PEC fura-teto, aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do último ano, que autoriza o gasto de 145 bilhões de reais, né, para atender a situações como, por exemplo, o Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil. Volta a se chamar Bolsa Família. E outros programas sociais. A soma total corresponde à queda nas cotações de todas as empresas de capital aberto listadas na Bolsa, segundo ainda a plataforma Trademap. Na última sexta-feira, antes do segundo turno presidencial ocorrido entre Jair Bolsonaro e Lula, o grupo de empresas valiam 4,377 bilhões de reais. Hoje, essas cotações valem 3,831 bilhões. Perdão, é isso mesmo. Uma queda de 9,1%. Ontem, e somente ontem, a queda da Bolsa foi de 3% e o dólar subiu 1,7% nas últimas 1,7% ontem e no montante das últimas 48 horas, 1,5% de alta. Ou seja, a moeda norte-americana chegou a quase 5% de valorização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o real está se desvalorizando. A moeda brasileira está, né, se deteriorando. Já estava, ontem eu falei isso, vou repetir, estava na conta, né, essa reação do mercado. Até porque não podemos esquecer que o nosso novo e atual presidente considera o teto de gastos uma grande estupidez que deverá ser revogada. Palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. Neste ínterim, o que acontece? Fernando Haddad afirma que vai levar a Lula, Fernando Haddad que assumiu o Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Economia, volta a se chamar Ministério da Fazenda, vai levar propostas a Lula para reduzir o déficit fiscal deste ano, né? E mais do que isso, quem disse também, quem reforçou essa declaração foi o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é o Gabriel Galípolo, né? Um dos primeiros nomes anunciados ali por Fernando Haddad nesta colocação da formação da sua equipe ali. Então a gente tem essas declarações de Galípolo reforçando. Fernando Haddad já disse também, já sinalizou que o Estado vai ser um indutor de crescimento da economia,
Outro ponto de preocupação, naturalmente, dos mercados. A gente tem a memória fresca ainda do que aconteceu no governo Dilma. Mais do que isso, a gente tem que olhar também para esses mecanismos que Fernando Haddad disse que irá adotar para garantir o equilíbrio e a responsabilidade fiscal do Brasil, uma vez que o objetivo é, de fato, trazer ali como é que chama? A responsabilidade fiscal. O teto de gastos não é importante. Vamos só lembrar, há um tripé importante de âncoras para uma economia saudável, uma economia civilizada. Metas de inflação, superávit primário, teto de gastos. Esse tripé, ele foi firmado lá em 94, né, pela equipe econômica do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente estava ali numa necessidade de criar essas âncoras. E essas âncoras foram definidas, então, com esse tripé. Como a gente vai revogar isso e ainda ter dinheiro para fazer tudo que se quer fazer nesse país? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E a gente vai refletir aqui no Notícias Agrícolas diariamente contigo e respondendo as perguntas e os questionamentos que nos serão feitos, que é o nosso papel. O papel do jornalismo é esse: questionar quem está no poder, questionar quem está gerando as informações, né? Quem está promovendo a notícia. Então, a gente vai questionar, o nosso papel é esse, e o seu papel é nos questionar para a gente saber que tipo de informação você quer saber aqui no Bom Dia Agronegócio, na nossa programação, de uma forma geral. A Lucimara me pergunta o que eu acho dessa ideia de criar uma moeda única com os nossos países vizinhos. Acho um disparate nesse momento. A gente tem realidades econômicas, fiscais, financeiras completamente diferentes, né, Lucimara, que não criam um ambiente que nos permite fazer isso, né? A gente tem realidades completamente díspares, né, aqui na América Latina, para a gente avançar com um projeto como esse. A gente não tem maturidade econômica destas economias para uma coisa como essa, né? A gente não consegue se alinhar enquanto o Mercosul. Como é que vamos ter uma moeda? Isto é a minha opinião. Prometo levar a sua pergunta a especialistas e a gente entender como é que o mercado e os economistas, os consultores, os entendedores, né, muito mais do que eu, desse assunto, podem avaliar esse projeto. Na minha concepção, diante da pluralidade e dos problemas econômicos que a gente tem, né, no nosso continente, a gente tem que pensar e repensar mais de 1 milhão de vezes para tomar uma posição como essa. Então, vamos avaliar, vamos entender. Pessoal, mandem as suas perguntas, tá? Mandem os seus questionamentos. Quero agradecer aqui o pessoal da Fazenda Três Meninas. Aliás, né, quero agradecer por toda a parceria com o pessoal da Fazenda Três Meninas, sempre muito, muito acolhedores, né, com o time do Notícias Agrícolas. Eu acho excelente, isso já foi, obrigada pela sugestão, já está na mão da nossa produtora, né? Essas entrevistas específicas de cada pasta, né? De cada casa. O ministro Carlos Fávaro, por meio de sua assessoria, disse que nesta semana não irá dar entrevistas específicas a veículos, ele tem participado de coletivas de imprensa, mas que na semana que vem já está ali previsto para ele começar a atender os canais, e o Notícias Agrícolas, então, ouvirá, claro, primeiro o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a gente entender. Acho completamente pertinente a sugestão de vocês, para que a gente ouça os ministros, entenda pauta a pauta, pasta a pasta, o que está previsto. E principalmente como isso vai afetar o nosso setor, como vai afetar o agronegócio brasileiro, uma vez que trata-se do carro-chefe da economia brasileira. É importante dizer, hein? Quando a gente fala sobre isso, né, o carro-chefe da economia brasileira, não quer dizer, em tempo algum, que os outros setores são menos importantes. A gente precisa produzir alimentos, fibras e energias para que os outros setores se abasteçam, para que as pessoas se alimentem, para que haja combustível, para que haja fibra para a produção de roupa de cama, mesa, banho, tecidos de forma geral, máscaras de proteção, não é? Então, a gente está falando de setores interligados, cadeias produtivas, verticalização do setor. Isso é fato, né? Então, a gente precisa entender como que a nossa matriz produtiva, como é que o setor primário está sendo entendido nesse governo. Então, obrigada pelas colocações. Acho muito importante essa... Obrigada pela sugestão.
já está na mão ali da nossa produtora, Andressa Simão, para fazer todas essas, né, essas ligações e essa produção efetiva desse conteúdo que a gente vai entregando para vocês ao longo das próximas semanas, com certeza. Bom, falamos então dessas questões das reações do mercado. Ontem foi mais um dia de queda intensa da Bovespa, de alta forte do dólar. Outro dia, inclusive, foi até criticada aqui por falar da alta forte, onde estava a alta forte do dólar, né, na segunda-feira. Mas aí os números falam por si, né? É o que eu sempre falo, a notícia é a notícia, né? Pode só mudar o mensageiro, mas a notícia é a mesma. Então, os números estão aí e contra eles não dá para a gente atuar muito, né? Esses são os números que nós iremos noticiar. Falamos então dessas reações, é importante a gente olhar para as estatais, porque precisamos lembrar também que a maior delas é a Petrobras, e o presidente da Petrobras, ou o CEO, ele renunciou, né? O Caio Paes de Andrade, que vinha coordenando ali a Petrobras, e na terça-feira, ontem, então, ele comunicou ao Conselho Estatal seu pedido de renúncia, segundo informou o jornal Folha de São Paulo. Ele aceitou um convite do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, para compor sua equipe como secretário de Gestão e de Governo Digital, cargo que ele já exerceu anteriormente. Caio Paes assumiu a estatal em junho de 22, após a indicação do ministro Paulo Guedes, da Economia, à época. A expectativa era de que o diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, assumisse como interino, mas já nessa terça-feira também, o ministro de Minas e Energia, ou o Ministério de Minas e Energia, voltou a reforçar a indicação do senador Jean Paul Prats para exercer o cargo de presidente e de membro do Conselho da Administração da companhia. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia feito a indicação de Jean Paul Prats para este cargo em 30 de dezembro. Vou pedir até para o Matheus trocar ali para nós a tela, já para a gente tratar do Jean Paul Prats, desse novo momento da Petrobras. Como é que vai ficar essa questão? Como é que vai... Porque a gente começou o novo governo, também é importante trazermos essa perspectiva, com a desoneração dos combustíveis por 60 dias para etanol e gasolina, né? Para outros combustíveis por mais tempo. O setor não gostou, o setor de etanol, principalmente, se sentiu ali... se sentiu muito afetado, né? Sabe que terá que arcar com essa conta da desoneração dos seus produtos. Então, isso também está ali na conta da Petrobras. Como é que vai haver ou não a intervenção do governo no preço dos combustíveis? Como é que essa questão da tributação irá continuar? Como irá seguir o ano? Então, o que vai acontecer na Petrobras a partir de agora e com essa indicação de Jean Paul Prats é muito importante da gente monitorar, da gente acompanhar. Fato é que essa condução já estava em andamento, né? E olha só, de acordo com o ofício, o nome do senhor Jean Paul Terra Prats foi encaminhado à Casa Civil da Presidência da República, conforme dispõe o decreto 8.945 de dezembro de 2016, e tão logo a documentação seja analisada e retorne ao Ministério de Minas e Energia, será submetida ao processo de governança interna, seguindo a política de indicação de membros da alta administração para análise dos requisitos legais e de gestão e integridade e posterior manifestação do Comitê de Elegibilidade. Ou seja, este é o processo que uma pessoa indicada à presidência e ao conselho da Petrobras passa. Então, é este processo que está fazendo agora o senhor Jean Paul Prats. Fatos julgados relevantes serão posteriormente divulgados ao mercado, segundo detalhou a Petrobras em uma nota divulgada nestes últimos dias. Então, é um processo de governança interna, é um processo já conhecido, é um processo tradicional, e é isso que a gente vai olhar daqui em diante. Vamos ter atenção, vamos monitorar, vamos acompanhar.
Ainda na esfera do petróleo, da Petrobras, dos preços e tudo mais, quero destacar também o comportamento dos preços do petróleo nos mercados internacionais, porque a gente começou 2023 com perdas consideráveis. Só ontem os preços perderam mais de 4% nas bolsas internacionais. WTI em Nova York, Brent negociado em Londres. Ambos estão caindo agressivamente. E hoje, nessa quarta-feira, 4 de janeiro, nós temos mais perdas. Os futuros do petróleo caem mais de 2%. E segundo já um levantamento de Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no Notícias Agrícolas do mercado sucroenergético, então o Jonathan cobre também o mercado de energias, a gente tem uma condição ali para os preços muito atrelada às preocupações com a economia global. Se lembram que eu comecei a nossa semana trazendo a declaração da diretora-geral do FMI, né, a Kristalina Georgieva, falando, por que a gente está preocupado e 2023 vai ser pior e mais difícil do que 22? Porque nós temos as 3 maiores economias do globo desacelerando de forma paralela, né? Estados Unidos e China, as 2 maiores do mundo, e União Europeia enquanto bloco. Essas 3, de forma combinada, né? De forma ali conjunta, desacelerando, traz preocupações com o consumo, né? A China é a maior importadora global de petróleo, a China é a maior importadora global de tudo. Mas, enfim, o mercado está muito atento às preocupações sobre a demanda. Ainda olhando para a China, a gente tem as questões da Covid-19, que embora a mídia estatal tente trazer alguma tranquilidade ao planeta, né, falando ali sobre, trazendo de forma um pouco mais soft o que está acontecendo, a gente sabe que lá a situação é muito séria. Nós terminamos 2022 com filas de carros funerários nos crematórios, mortes sendo registradas, as primeiras desde maio, abril, o número de casos crescendo de forma progressiva e muito preocupante, e ao mesmo tempo em que foi oficializado o relaxamento às medidas de tolerância ao Covid, né, o Covid zero. Por quê? Porque a China vinha há 2, 3 anos em medidas completamente severas, as pessoas trancadas nas suas casas, era realmente algo muito grave e que estava deixando a população muito aflita, né? Vou pedir para o Matheus de novo trocar a nossa tela e colocar aqui o mercado de petróleo. O mercado muito atento, né? E as pessoas muito enraivecidas de ficar presas, de ficar naquela situação. E agora a gente olha para isso, a gente precisa lembrar que a China tem um baixo número de leitos de UTI, né? Proporcional à sua população. A gente está falando de uma China com uma população crescente, ao mesmo tempo em que passa por essa pandemia. A gente está falando da maior importadora global de commodities, trazendo preocupações sobre o consumo. A gente está falando de um cenário ainda muito delicado e de uma dificuldade de se controlar a pandemia na China, que é sem precedentes. Sem precedentes. Então, olhar para a China e olhar para este comportamento de algumas commodities-chave, como é o caso do petróleo, a mãe barra pai de todas as commodities, a gente vai ter que ter muita atenção a isso. As questões da China, elas trazem muita preocupação. Sobre este cenário global também e amplo, eu separei, né, aqui o comentário de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, trazendo esse reflexo também do cenário geral, da fotografia atual do mercado financeiro para compor essas informações do petróleo, né? Olha só, deixa eu buscar aqui. Bolsas em leve alta após mais um dia no vermelho. Ontem, ações da Apple foram rebaixadas. O valor de mercado caiu abaixo de 2 trilhões da Apple. O FMI reduziu suas estimativas de crescimento global, olha aí. Petróleo abaixo dos 76 o barril e ouro acima de $1.860 a onça Troy, maior nível desde junho. O ouro é sempre um porto seguro para os investidores, né? Por isso essa disparidade. Então, ouro, vamos proteger, petróleo um pouco mais arriscado. O indicador do Federal Reserve já mostra contração da atividade econômica em 25 estados americanos. Os nossos diretores aqui, Daniel e Ana Paula, acabaram de voltar dos Estados Unidos, passaram alguns dias lá. A Ana até falou,
Como trabalho com jornalistas, fiz muitas pesquisas por lá, a inflação altíssima, as pessoas dizendo que elas têm que trabalhar o dobro, o triplo, para conseguir arcar com as mesmas coisas que arcavam há 2, 3 anos. Então, tudo muito mais caro. A inflação lá é uma das maiores dos últimos 40 anos. Então, realmente, nos Estados Unidos, a gente tem essa contração da atividade econômica em 25 estados americanos, compatível com a recessão, preocupando. Aí a gente vai ver as commodities refletindo esse cenário. O discurso inaugural do presidente Lula foi péssimo, aspas de Eduardo Vanin. Investidores batendo em retirada. Isso é o mais grave. As pessoas me perguntaram no começo da semana, o que é o mais grave? O mais grave é isso, essa saída dos investidores, né? Porque assim param os investimentos, para a geração de emprego, para de girar a roda da economia. Aí nós vamos dar crédito. Aí a inflação. Vocês já sabem como funciona, né? Onda de calor para a Argentina, Paraguai e sul do Brasil para a próxima semana. Já já a gente vai detalhar isso. Então, olhando para essa perspectiva do petróleo, a gente vai olhar para isso. Abre aspas mais uma vez para Jonathan Simeão, o chefe do Fundo Monetário Internacional, alertou que grande parte da economia global terá um ano difícil em 23, já que os principais motores do crescimento global, Estados Unidos, Europa e China, estão experimentando um enfraquecimento da atividade. As preocupações com o estado da economia global estão no centro das mentes dos operadores e permanecerão assim num futuro previsível, disse Stefan Brennock, analista da PVM Oil, uma das principais consultorias para petróleo do mundo. Então, é isso, tá? É esse o quadro do mercado de petróleo que vai esbarrar em outros mercados, que vai resvalar em outros mercados. A gente está falando dos óleos vegetais, por exemplo. Hoje, sobe a soja em grão, sobe o farelo, cai o óleo de soja. Por quê? Vai acompanhar o petróleo, vai acompanhar as demais energias. Vamos olhar como é que ficaram os outros óleos nos outros mercados. Ainda falando sobre isso, bolsa de Dalian, baixa para o farelo, alta para o óleo de soja, olha aí, tem que entender, né? E o milho também subindo lá na bolsa de Dalian. Demanda, como é que está essa situação? Vamos acompanhar, certo? Essa é a situação. Ainda falando de cenários gerais, antes da gente começar aqui a detalhar os nossos mercados agropecuários, sempre lembrando, tá, pessoal? São notícias que se referem e que refletem preocupações para o agro. Por isso que a gente traz isso para as nossas seleções de manchetes também. Vamos falar um pouquinho das questões das terras indígenas, né? O novo governo traz um novo ministério, que é o Ministério dos Povos Indígenas. Inclusive, a FUNAI era a Fundação Nacional do Índio, deverá se chamar, ou deverá passar a se chamar Fundação Nacional dos Indígenas, né? Dos povos indígenas, melhor dizendo. E já está previsto, vocês estão vendo aí na tela a imagem da ministra Sônia Guajajara, que está à frente desta pasta, né? Ministério dos Povos Indígenas, e já está previsto, segundo a apuração de alguns veículos, novas 13 demarcações de terras já em janeiro. O Ministério dos Povos Indígenas deve trabalhar para demarcar, né, um número grande de hectares, um número considerável de hectares, incluindo algumas, eu vou buscar aqui para vocês, algumas regiões em todo o Brasil. O que a gente precisa entender a partir de agora? São áreas privadas? São áreas públicas? São áreas... Que tipo de áreas serão demarcadas? Como ficará o marco temporal? Né? São questões que a gente tem que entender. E claro que o agronegócio está preocupado com isso. Nós temos também fresco na memória algumas situações, alguns casos, como, por exemplo, o mais emblemático deles, na minha modesta opinião, são dois, na verdade, que eu acompanhei de perto. Raposa Serra do Sol ficou anos em discussão, pois tiraram os produtores de arroz ali, que estavam ali há anos, que provaram que estavam naquelas terras, mas essa terra é dos indígenas, deram a terra para os indígenas, que nada fizeram naquela terra, não é? E nós tivemos ali perdas consideráveis para produtores rurais pequenos, não eram grandes latifundiários, grandes produtores, grandes grupos, né? A gente está falando de pequenos produtores rurais. E ali a gleba Suiamiçu, né? Ali onde
nós chegamos a entrevistar os indígenas ali da gleba, Suiamiçu. Eu me lembro como se fosse hoje, que era o chamado Posto da Mata. O que aconteceu? A gleba Suiamiçu, ela tinha ali ela tinha produtores titulados com aquelas terras, né? Gerações e gerações de produtores de uma mesma família de produtores que ocupavam aquelas terras, que tinham comprado aquelas terras, né? E ali produziam. E viviam em harmonia com os indígenas ali da gleba Suiamiçu, né? E tinha o Poço da Mata, que era uma espécie de ponto de comunicação e de encontro para indígenas, para produtores rurais, para eles informarem o que estava acontecendo. E aquelas pessoas, aquela comunidade que se criou ali, fez escola, fez posto de saúde, fez posto de gasolina, levou progresso, levou dignidade aos indígenas que queriam produzir, que queriam gerar renda, que queriam se desenvolver, não é? E o que aconteceu? Tanto se fez que tirou-se os produtores dali, deu-se um kit lona. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas foi isso que aconteceu. Deu-se um kit lona para cada produtor e tinha produtor de 80, 70, 90 anos tendo que dormir na beira da BR, tá certo? Ali com uma lona, porque foi tirado da sua propriedade para dar para os indígenas. E os indígenas, a gente entrevistou o cacique Pajé Zé Luiz. Foi uma das entrevistas mais importantes que eu já presenciei nesse site, né? E ele diz o seguinte: a gente vive bem aqui, a gente vive bem com os homens brancos, a gente não quer que ninguém saia, tem posto de saúde, tem escola, todo mundo vivendo em harmonia. Não queremos que eles saiam, pois tiraram os produtores de lá e se tocou fogo naquela área. Se tocou fogo no Poço da Mata, se tocou fogo no posto de saúde, na escola, está abandonada a gleba Suiamiçu. Como é que a gente vai tratar desse assunto agora? Como é que vai ficar o marco temporal? Agora a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Mas a gente tem essa possibilidade de 13 novas terras. E volto a dizer, hein, os indígenas querem muito se desenvolver. Exemplo, o povo parecis, lá no Mato Grosso, colhendo arroz, colhendo milho, com máquinas, financiando, cooperativas muito bem organizadas e estruturadas, advogados que falam pelas comunidades indígenas, que dizem: estamos plantando, colhendo, vendendo, gerando renda e dignidade para a nossa população. A gente não consegue trabalhar esse meio termo. E hoje houve um comentário do jornalista Alexandre Garcia, um experiente jornalista Alexandre Garcia, falando sobre isso. E ele pontuou algumas situações muito interessantes. Número 1, o ministro Carlos Fávaro fala que serão corrigidas todas as injustiças cometidas pelo agro com os povos indígenas. Precisamos entender quais são essas injustiças, não é? Precisamos entender o que foi feito de tão grave. Precisamos entender como ficará o marco temporal. Precisamos entender qual será o papel do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi recriado agora sob o comando de senhor Paulo Teixeira, que tem uma tradição longa ali no PT. E a gente precisa entender, né? Ele fez um chamado aos movimentos sociais durante seu discurso de posse. Então, tudo isso está interligado. E diz Alexandre Garcia, né? O consolo do agronegócio é que todos precisam comer, mas do outro lado a preocupação cresce, né? Há fantasmas que começam a ganhar corpo novamente. E a gente sabe que pode haver harmonia nessas discussões, mas que caminho será escolhido para se tratar disso a partir de agora? Veja só, a gente está falando de algumas áreas ali para Porto Seguro Bahia, Aldeia Velha, Cariri Chocó em São Brás, Porto Real do Colégio em Alagoas, Potiguara de Montemor, dos indígenas potiguaras em Marcação do Rio Tinto, Paraíba, Chucuru, Cariri, em Palmeira dos Índios, Alagoa, Tremembé da Barra do Mundaú, dos indígenas Tremembés, em Itapipocas, no Ceará, Morro dos Cavalos, dos indígenas Guaranis, em Palhoça, Santa Catarina, o Rio dos Índios Caigangue, em Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, o Toldo Imbu, Caingangue também, em Abelardo Luz, Santa Catarina, áreas que a gente já tratou, né? E outras tantas. Então, a gente está falando de 18 mil hectares, 7 mil hectares, 551.983 hectares dos indígenas Macus e Tucanos em Santa Isabel do Negro, no Amazonas, tá? Então, este é um ponto para você colocar
dar este radar, colocar isso no teu radar. Nós colocamos também, né? Vamos colocar também essa condição de monitoramento de acompanhamento, ok? Bom, falamos então sobre essas condições aqui das terras indígenas. Bom, passando isso, a gente vai agora tratar dos nossos mercados. Vamos detalhar alguns mercados, porque trouxemos o cenário macro, trouxemos os cenários gerais, e agora vamos falar dos mercados. A soja volta a subir na Bolsa de Chicago. A gente está olhando para o mercado retomar o patamar dos 15 dólares por bushel nos contratos mais próximos que ontem havia perdido, né? O janeiro só é a exceção, mas também em alta. O janeiro tem 14 dólares e 94 centos por bushel, sobe 7 pontos. O março, 15 dólares e 4, 11 pontos mais 75 de ganho. O maio, 15 dólares e 11, 12 pontos de alta. O julho, 15 dólares e 14, subindo 11 pontos mais 75. Nós temos ganhos importantes depois das baixas de ontem, de mais de 30 pontos nos principais contratos. O mercado ontem refletia um movimento de correção, de realização de lucros que vinha sendo esperado, apesar da firmeza que está ali no pano de fundo desse mercado. Por quê? Porque nós subimos muito nos últimos dias de 2022. E aí, no primeiro pregão de 2023, já era essa possibilidade de correção. Mais do que isso, algumas chuvas foram registradas em algumas áreas ali da Argentina, perdão, e nós fomos então entender essas chuvas conversando com o Sebastián Gavalda, que é diretor da Global Tecnos, lá da Argentina, uma consultoria muito respeitada na Argentina. E o Sebastián chegou com essa informação, falou, ó, realmente choveu nos feriados ali do Ano Novo, né, nos dias ali de 31 para 1º para 2 de janeiro, mas não choveu na zona núcleo, que é o que eu venho falando para vocês desde o começo da semana também, sobre essa condição, né, que é o coração de produção dos Estados Unidos, da Argentina, né? Então nós temos ali o coração da produção que não recebeu essas chuvas. A seca é muito grave, afeta dia a dia não só a produção de soja, mas a produção de milho também, e a gente vê o mercado muito atento a isso. E o Sebastián é enfático ao dizer: a cada dia sem chuvas, a gente perde mais o nosso potencial produtivo e sim a possibilidade de uma safra menor do que 40 milhões de toneladas, ela está presente, ela está aí na cara e ela pode vir a acontecer realmente. Então, atenção a essas condições. Atenção à Argentina. Os olhos todos dos mercados estão voltados para a Argentina e por isso também é que sobe mais de 1%, 1,2% agora para 470 dólares e 90 centos a tonelada curta do farelo de soja negociado na Bolsa de Chicago. Fator número 2, a questão chinesa, o consumo, como ficarão as compras. Essa alta do dólar frente ao real, aliás, vamos checar como é que está a moeda americana agora, ela, à medida em que sobe o dólar, cai o real, a nossa soja fica mais competitiva para os importadores, né? A gente fica mais barato. E nesse ambiente, ajuda-se a pressionar Chicago. Então, a gente tem esse ponto também no radar dos traders. Lá fora, claro que se olha como é que está o movimento do câmbio por aqui. Outro ponto importante, câmbio, demanda, clima na América do Sul, clima nos Estados Unidos da América. Como é que os produtores americanos estão começando a planejar a sua safra? Como é que as questões dos modelos meteorológicos apontam o cenário para a safra 2023-24? Esses são pontos muito importantes que a gente vão começar a chegar mais cedo no radar do produtor brasileiro e no radar do mercado de uma forma geral, porque a gente vai ter que entender como vai ficar a disputa por área, soja, milho, e, segundo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, deverá ser a área mais volátil e que mais dá essa condição de especulação, será a área de milho. Então, a gente vai olhar para isso também. Então, de olho na safra norte-americana, que começa já a ser desenhada e, repito, vai entrar no radar dos mercados mais cedo este ano. Vamos falar sobre o mercado de milho e de trigo? Ambos começaram o ano em campo negativo. Ontem o milho perdeu mais de 1% na Bolsa de Chicago e hoje continua o seu movimento de queda, mas de forma um pouco mais
contida. Os preços do milho cedem ali de 3 a 4 pontos na Bolsa de Chicago. Nós temos para o março $6,67 por bushel, o maio 6,67 também, o julho $6,62, o setembro $6,18. O mercado sente essa correção. Ontem foi pressionado pelo trigo, hoje acompanha também esse movimento. O trigo tem um movimento também mais intenso de baixas. Ontem perdeu mais, hoje tem perdas que agora variam de 8,5 a 9 pontos mais 25. E a gente tem no março 7,66, no maio $7,73, no julho $7,77, no setembro $7,85 por bushel. Preços do trigo sendo registrados neste momento na Bolsa de Chicago. O mercado, ele sente as ofertas maiores que podem vir ali do leste europeu, apesar de todo aquele imbróglio logístico, o cancelamento da cobertura de guerra pelas seguradoras para os navios que passaram ali pelos portos da Ucrânia, mas mantido o acordo, a gente sabe que continua saindo o produto dali. Nós temos, como eu falei, a nova safra dos Estados Unidos para entender, isso passa pelo trigo também, pelo trigo de primavera lá para os americanos. Nós temos a questão aqui do Brasil, a nossa safrinha em andamento, né? Nós temos a safra argentina perdendo milho e a gente tem uma necessidade de recomposição da produção e da área de milho que perdeu, e a produção naturalmente também menor na safra 21-22, todos esses pontos, por isso que as variações no milho, elas são mais contidas. Tudo isso está no radar ali para que os mercados entendam para onde caminhar. E os mercados de milho e trigo estão no coração da questão do conflito Rússia e Ucrânia. Dia 24, em 20 dias, 11 meses de guerra, né? Então a gente está olhando para isso, a gente está de olho nessas condições e os traders, naturalmente, também. Aqui no Brasil, segue forte a nossa demanda por exportação. Nesses próximos meses, a gente deve ter uma atenção maior para a soja, porque a gente vai ver a colheita começar. Já começou em alguns pontos ali de Mato Grosso e tudo mais, mas a atenção está sobre os demais estados, né? Então, quando a gente olhar para um grosso da colheita acontecendo, e aí a gente vai dar mais espaço para o milho, para a soja. Mas o milho tem ainda essa demanda externa bastante forte, bastante agressiva. Vamos ver se eu consigo buscar aqui para vocês uma primeira análise de Wlamir Brandalize para o mercado brasileiro de milho. Enquanto isso, vamos ver também os preços na B3, Bolsa Brasileira, aqui no Brasil. B3, os preços desta atualização desta quarta-feira, nós temos para o contrato janeiro uma queda de 0,3% para R$ 87,75. Como cede também o dólar num movimento de correção, né, tendo subido muito forte segunda e terça, hoje caindo um pouquinho, 0,2% para R$ 5,44. O mercado de milho também tende a acompanhar esse pequeno recuo da moeda brasileira. Então, vamos ver se a gente consegue puxar aqui a análise do Wlamir Brandalize para o mercado de milho brasileiro, né? Já temos, como não? Wlamir Brandalize tirou uns dias de descanso, mas já está de volta, né? O mercado já atento. Bom, o Wlamir destaca principalmente a marca dos 12 bilhões de dólares que o mercado de milho registrou em exportações em 2022, ainda com uma semana a ser contabilizada, né? Excelente ano de exportação para o nosso milho, recuperação da safrinha sendo refletida nos portos, isso é excelente. E veja só o comentário de Wlamir Brandalize para o mercado de milho. O mercado do milho continua de olho nos novos negócios na exportação e vai entrando em 23 comemorando o bom desempenho de 2022, com exportações batendo recorde, cotações médias lucrativas aos produtores e em níveis de valores do milho que não estrangularam os produtores de frango e de suíno. Assim, um ano de equilíbrio se viabilizou e a safra ao mesmo tempo, viabilizando a safra e ao mesmo tempo o setor de rações, que vinha de um sofrido 2021 com perdas grandes, pouco equilíbrio e preços altíssimos do milho que estrangularam muito os granjeiros. Então a gente começa 2023
respirando um pouco mais aliviado para o mercado de milho. Agora, com o milho mais estabilizado e viável aos produtores, dando fôlego recorde para as exportações, estamos ali de olho nos novos negócios que podem acontecer nestes próximos dias, segundo nos relata Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. Pessoal, quero muito agradecer aqui os comentários, né, todos que eu estou recebendo, todas as mensagens de bom dia, todas as perguntas, sempre vou respondendo, né, o que não for possível conseguir responder para vocês, vou levar aos especialistas e a gente vai respondendo por aqui ao longo das nossas edições do Bom Dia Agronegócio. O Giovanni Balduino, é possível uma manobra para reduzir o percentual de dividendos a distribuir pela Petrobras com um novo diretor? Ele fala de Paranaíta, no Mato Grosso. Olha só, eu imagino que possa sim haver uma condição aí de revisão dessas políticas, né? Mas é difícil a gente saber o que vai acontecer agora, porque a gente está dando uma volta de 180 graus, né? A gente estava indo numa direção, a gente vai numa direção completamente oposta a partir do momento em que tomou posse o governo de Lula, né? Então a gente está falando de uma condição bem ainda desconhecida. E para a Petrobras, com o Jean Paul Prats, não vai ser diferente. Claro que o perfil de Jean Paul Prats já sinaliza algumas situações. Agora, sobre essa política de percentual de dividendo a distribuir, realmente a gente vai ter que esperar um pouco mais para entender como isso pode se dar na sequência. Obrigada pela sua pergunta, Giovanni, viu? Muito obrigada pelo questionamento. O Juscevaldo me pede previsão do tempo para Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Olha só, quem foi já me esqueci, ó, mudei de tela, o Juscevaldo. Juscevaldo, as últimas previsões mostram que a gente tem a possibilidade de chuvas para todo o centro-norte do Brasil nesses próximos dias. A preocupação ainda fica para o extremo sul do Brasil. Então eu imagino que a gente possa ter algumas chuvas chegando para você aí nesses próximos dias, mas vou passar o teu questionamento para nossa especialista em clima, né, Virgínia Alves, para fazer essa previsão mais detalhada e eu trago nos próximos dias essas previsões. Se você quer saber também mais sobre o clima na sua região, manda para nós aqui nos nossos comentários e a gente vai te trazendo as colocações aqui nas nossas edições do Bom Dia Agro. E eu tô devendo, né, uma visita da Virgínia de novo aqui ao Bom Dia Agro para a gente falar de clima, né, para a gente trazer essas previsões e dedicar um tempo maior às informações do tempo aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos alinhar. Bom, vamos terminando aqui para a nossa última manchete da nossa seleção. Depois vamos dar uma olhadinha no que já subiu, no que é novidade aqui no Notícias Agrícolas. Nós temos também a questão dos estoques de café pela ICE, né? Lá a Bolsa de Nova York. Ontem, a Virgínia fez um levantamento junto do Haroldo Bonfá, diretor da Faros Consultoria, sobre os estoques certificados de café lá na ICE, que tiveram uma baixa histórica, né, nessa última temporada, principalmente por conta das perdas do Brasil e também da Colômbia. Então, olha só o que a Virgínia pôde apurar. A ICE tem mais de 230 mil sacas de café pendentes de avaliação e a recuperação após essa baixa histórica é lenta, mas está acontecendo. Altas e baixas nos estoques certificados refletem também na intensa variação dos preços durante as negociações na Bolsa de Nova York. Nós tivemos um ano de 2022 extremamente volátil para o mercado do café. Para este começo de ano não é diferente, até porque nós ainda estamos de olho nesses estoques certificados. E olha só, a Virgínia diz assim: entre os fundamentos básicos do mercado, os estoques certificados na ICE ganharam destaque no período. Atingiram em outubro de 20 o menor nível dos últimos 20 anos, continuou registrando baixas e em junho do ano passado ficou pela primeira vez abaixo de 1 milhão de sacas. Então, a gente está falando de números e de preocupações que são realmente bastante sérias e que vão, né, exigir um monitoramento também constante, principalmente porque a gente tem essa pendência para essas 230 mil sacas, o que tende a deixar o mercado ainda volátil. Vamos ver aqui como é que estão as cotações nesta quarta-feira para os futuros do café.
E essa notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, como todas as outras que eu vim trazendo aqui na nossa edição de hoje. E você pode, claro, conferir essas informações. Às vezes a internet, né, tem essas pegadinhas com a gente. E aí, ó, vamos ver o que a gente consegue trazer para vocês. A internet é uma coisa maravilhosa, mas também, às vezes, ela deixa a gente na mão, né? A tecnologia é a tecnologia. Vamos puxar aqui os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Vamos café. Bom, a gente tem um dia de mercado misto, mas só o contrato maio sobe um pouquinho, 0,03% de alta, para $1,66 mais 35 por libra-peso, 0,03% de ganho. Pequena alta. Os demais recuam, mas também não recuam tanto assim. Notícia boa, né? Porque já veio caindo bastante na terça-feira. Março, $1,66 mais 15 por libra-peso. Julho, $1,66 mais 20. Setembro, $1,65 mais 95 por libra. Percebam que as baixas variam de 0,03% a 0,09%. Nada muito alarmante, mas, como eu falei, tivemos perdas consideráveis ontem, então o mercado está tentando se ajustar e buscando, de fato, um caminho. Olha só, a análise da Faros Consultoria chama atenção ainda para as 235 mil sacas pendentes na aprovação. Não significa que todo este volume será aprovado. A AIS tem certo volume por dia de aprovações, mas é um volume significativo que precisa ser acompanhado nas próximas semanas, nos explica Haroldo Bonfá, que é o diretor da Faros. Segundo ele, o grande diferencial do período que a gente está analisando para os estoques foi crescendo, mesmo no período de preços mais altos no café. Nos dias em que a AIS divulgou alta nos volumes, inclusive o produtor viu os preços caírem de forma expressiva na Bolsa de Nova York. As incertezas com a relação da oferta global de café continuam no radar, apesar das boas chuvas no Brasil nas últimas semanas. E para o analista, o Haroldo, essa recuperação pode significar também o mercado já se antecipando de uma possível recuperação nos preços, caso as principais origens produtoras voltem a ter problemas com o clima. E tivemos para o café em 2022, que será refletido em 2023, os especialistas já vinham nos alertando. Apesar da volatilidade intensa, temos preços relativamente estáveis. Se continuar nesse ritmo que estamos vendo, o café pode recuperar aquele volume de 1 milhão de sacas nos próximos meses, afirma o analista. Mais informações, gráficos e imagens você pode conferir nessa notícia aqui da Virgínia Alves. Menu Notícias Café, sucesso direto para essa notícia, como sempre, muito completa nas análises da Virgínia Alves, nossa especialista em café e clima aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, são 9 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu te atualizo sobre o dólar, antes da gente concluir a nossa edição de hoje. Voltou a subir, estava caindo um tiquinho, voltou a subir, 0,1% de alta para R$ 5,46 na manhã desta quarta-feira. E algumas das nossas manchetes que acabaram de chegar, fresquinhas. Entregas de fertilizantes caem 11% no acumulado de janeiro a outubro de 2022. Café pelo CPEA. O setor ainda está incerto quanto ao volume da safra de 2023. Acabei de dizer isso, o mercado vai ter que refletir esse quadro. Arroz, oferta pode ser a menor em 21 anos, tá? Como é que vão se comportar os preços? Vamos falar um pouco mais do arroz nos próximos dias. Algodão, estimativa é de aumento da produção brasileira em 2023. Vamos também trazer mais informações sobre o algodão nos próximos dias. Dólar tem pouca alteração após disparada recente por temores sobre a agenda econômica de Lula. Putin envia fragata armada com um novo míssil de cruzeiro hipersônico para o Atlântico. Atenção à guerra, e os demais mercados também de olho aqui. Exportação do trigo da União Europeia cresce 6% no acumulado da safra. Importação de milho dobra. Olha aí, números importantíssimos diante da importância também da União Europeia para milho e para trigo. Senhoras e senhores, desejo uma excelente quarta-feira para vocês, de bons
de bons negócios, até me faltou a voz, de bons negócios, boas informações e notícias, e nós seguimos aqui vigilantes para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã de manhã estamos juntos novamente a partir das 8h30, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Boa quarta-feira para você, até amanhã.